tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Mariano, lateral direito que jogou as últimas 4 temporadas no Atlético Mineiro, é novo reforço do América. Jogador de 38 anos de idade, também tinha propostas do Avaí e do Guarani, além de uma sondagem do Internacional. Hora de falar sobre Otávio. O volante deve trocar o Atlético Mineiro pelo Fluminense na manhã desta terça-feira. Conversei com uma pessoa do Galo que admitiu que o Otávio está fazendo toda a força do mundo para ser negociado. A Comissão Técnica Atleticana já o liberou. Agora falta um acordo entre o Fluminense e o Atlético. A proposta financeira do Fluminense é bastante vantajosa para o jogador, que ganha R$500 mil por mês. O Atlético também cogita fazer esse negócio pensando na redução da folha salarial. Como eu contei, o Otávio ganha bastante e tem sido pouco utilizado na atual temporada. Foram apenas 3 aparições, todas na condição de reserva. Ele soma apenas 28 minutos em campo. A grande questão é quem o Atlético poderia contratar para suceder e substituir o Otávio. Nesse momento, o elenco conta com Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Patrick, que jogava na base do Palmeiras e foi envolvido nas tratativas pelo Paulinho. Vale para completar a lembrança de que o Otávio havia chegado de graça ao Atlético, vindo do Bordeaux, primeiro por empréstimo, depois em definitivo. Bom, pelo lado do Atlético, o Atlético ganhou uma concorrência pelo atacante Rony, atacante de 29 anos, que pertence ao Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026, e a concorrência é a seguinte: o Vasco quer a contratação do atacante nesta janela de transferências. Agora, o Atlético não vai entrar em leilão por Rony. No entanto, o jogador deu sinal positivo para uma transferência para o Galo, depois de uma conversa telefônica com o técnico Cuca. E aí o Atlético tenta chegar a um acordo com o Palmeiras. O Palmeiras, a princípio, quer 6 milhões de euros, o que dá mais ou menos 36 milhões de reais. O Rony pede 1 milhão e 600 mil reais por mês de salário. Ele recebe cerca de 900 mil reais mensais no Allianz Parque. E o Atlético quer pagar um valor superior ao que ele recebe no Allianz, mas inferior ao pedido do jogador, ou seja, algo entre 900 e 1 milhão e 600. O Rony, então, ganharia mais de 1 milhão de reais na cidade do Galo, mas é um jogador que foi pedido e praticamente exigido pelo técnico Cuca, que tem participado ativamente do mercado da bola atleticana. O técnico Cuca, como eu disse, conversou com o Rony e já o convenceu a se transferir para a cidade do Galo. Agora, cabe à diretoria do Atlético chegar a um acordo com o Palmeiras pela aquisição do atacante de 29 anos. Lembrando, ele está fora dos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, até entrou no fim de semana pelo Campeonato Paulista, mas não deve ser utilizado com frequência no clube paulista. Então, nesse momento, Rony é um jogador que o Atlético quer, mas o Vasco também tem interesse na contratação do jogador. O Atlético entende que, por hoje, viver uma situação financeira e ter um projeto na cabeça da diretoria do Atlético melhor que o do Vasco, o jogador, em uma eventual dividida, preferiria se transferir para a cidade do Galo. Então, hoje, o Atlético está confiante de que, em uma disputa com o Vasco, seria possível fazer a contratação do atacante Rony, especialmente pelo projeto e pela possibilidade do jogador de atuar com jogadores como Cuca, como Hulk, como Gustavo Scarpa, como o próprio Gabriel Menino, com quem ele atuou no Palmeiras, com o Davidson, o Deivinho. Então, diretoria do Atlético confiante que é possível contar com o Rony nesta janela de transferências. O Galo muito confiante que vai chegar a um acordo com o atacante de 29 anos. Bom, além desta concorrência pelo Rony, uma situação é importante. O Fluminense demonstrou interesse na contratação do volante Otávio. Existe o interesse do Fluminense na aquisição de Otávio nesta janela de transferências. O jogador de 30 anos tem contrato com o Atlético até junho de 2026. É um nome que hoje não é considerado titular do elenco, mas tem sido utilizado com frequência pelo técnico Cuca. Disputou 3 partidas do Campeonato Mineiro, sempre entrando no segundo tempo, e aí a diretoria entende que se Otávio sair, seria necessária a contratação de um outro meio-campista para esta função. Mas o Fluminense tem interesse, sim, na contratação de Otávio. Já existem conversas entre Atlético e Fluminense para que o jogador se transfira para as Laranjeiras nessa janela de transferências. O técnico Mano Menezes foi o responsável por indicar Otávio e está confiante de que o jogador pode se transferir, sim, para o clube carioca. Então, nesse momento, Otávio se torna uma possibilidade no Fluminense.
E caso o Otávio saia, o técnico Cuca já disse, ele quer a contratação de um volante. Ele quer um meio-campista para ser o substituto de Otávio. Ele quer um jogador a mais neste elenco, porque entende que o Atlético não pode ter poucas opções no banco de reservas. Não pode ter um elenco sem competitividade. Hoje o Atlético tem o Fausto Vera, o Atlético tem o Gabriel Menino, Alan Franco, que são os titulares, Gabriel Menino e Alan Franco. O Atlético tem o Patrick, o Atlético tem o Otávio e tem o garoto Paulo Vitor. Então, em uma eventual saída de Otávio, a diretoria gostaria da contratação de mais um volante e o técnico Cuca exigiu à diretoria a chegada de mais um jogador para esta função. Lembrando, o Atlético já havia perdido o Bataglia, que era volante de origem, mas jogou como zagueiro na temporada passada. Ele foi negociado com o Boca Juniors. Então, a diretoria atleticana já está à procura de um volante há um tempo, tentou o Gregory do Botafogo, mas os cariocas não querem negociá-lo com o clube do futebol brasileiro. Tá falado, meus amigos? Uma coisa, amanhã tem a última rodada da primeira fase. E aí, vamos começar a mostrar aqui agora e tentar, pelo menos, imaginar quais devem ser os confrontos da semifinal. Começo com você, Harry Potter. Hoje você está antipático, prepotente, arrogante e soberbo. Não, então, ali está colocando o Tombense classificando como primeiro e o Atlético como melhor segundo, é isso? Isso, né? Daqui a pouco o soberbo vai meter assim, ó. Eu gostaria de ver um Cruzeiro e Real Madrid e um Atlético e Barcelona, mas como não tem jeito... Mas acho que o Atlético não passaria com melhor campanha, não? Não, porque o Atlético vencendo, ele vai para 15. Eu acho que o Atlético se vencer não vai melhor campanha. Não, ele tem 12. Que dá, ele vai para 15. O Tombense tem 13 pontos, não é isso? Não é o contrário? Ajuda, não. Eu acho que ajuda aí, não. aqui, ó. Ajuda aí, abre a tabela. O Tombense tem 12, né? O Tombense tem 13 pontos. A tabela tá na tela! Então, tem que ter, é importante. Isso certo, mesmo. O América tem que estar na jogada pontos. também em algum cenário, O Tombense tem 13 pontos. O América aí ele tem que jogada. vencer o Vila Nova. Ele precisa vencer o Vila Nova. Lembrando que o Vila Nova, ele está disputando contra o rebaixamento. Então, o Vila Nova precisa vencer o Tombense para permanecer na elite do futebol mineiro. Então, isso pode levar o Tombense a não conquistar a vitória. Mas, mesmo assim, tanto colocando o Atlético vencendo, o Tombense empatando ou vencendo, daria realmente Tombense e Atlético. Então, o campeonato, o América que tem que se torcer contra o Atlético diante do Betim, para mudar aquele primeiro momento que a gente está colocando. Põe os jogos de novo. O que aconteceu nas últimas rodadas foi muito ruim para o América, muito ruim para o América. É por isso que o América reclama, e voltando no assunto do gol anulado, porque com o empate, a situação do América dava uma melhorada. Agora, ele também deve lamentar pontos que deixou escapar contra Cruzeiro e Atlético nos clássicos, né? Isso. Você deu empate Você deu empate para os dois no segundo tempo, né? Você está metendo um diálogo com o Elton, você está pipocando? Não, depois tem de tudo que você fez com ele? Não, o programa continua. Agora a gente vai ficar brigando o programa inteiro. A vida continua e se entregar uma bobagem, já diria Renato Augusto. Aqui não tem mais discussão, não. O Elton não passa 1h20 falando bobagem, às vezes ele acerta. Coloca de novo no telão aqui, ó, André, porque não dá para enxergar os... Não, agora é os confrontos. Os confrontos. E o Atlético caminha para isso. Por quê? O Atlético, ele enfrenta o Betim. Ele está à frente do América por número de vitórias. Assim como o Tombense. Então o América só encaixaria ali no Atlético. O América só entra ali. Entendi. Entendeu? Ou se o Atlético perder. Posso falar um negócio? O único que está garantido é o Cruzeiro. Imagina para os meus amigos que estavam falando do mau planejamento do Atlético no Campeonato Mineiro. Vamos misturar Todd com vitamina de abacate. Imagina os meus amigos, e cerveja. Que estavam falando sobre o mau planejamento do Atlético no Campeonato Mineiro. Peraí, vamos voltar um assunto. O Atlético tem o quê? A terceira melhor campanha do Mineiro agora? Peraí, Thiago, só para... Só volta na classificação, por favor, Andrezão. Thiago, por favor, não volta ainda não, só por favor. O Atlético, ele ainda tem a obrigação de vencer para se classificar. Se ele não vencer, ele não classifica. Volta o Cruzeiro vai vencer, gente. O Cruzeiro, espera, meu irmão, mas ele tem que vencer. Mas vai vencer. 1, 2. O Atlético tem a segunda melhor campanha do Campeonato Mineiro. E se atrás vencer, do Tombense. E se vencer, pode terminar com a pode primeira. terminar como primeiro. O péssimo planejamento foi do Atlético. Péssimo planejamento. O péssimo planejamento do Atlético. Foi péssimo. Como eu já tinha dito anteriormente, o Atlético iria se classificar.
O Atlético estaria na semifinal. Nossa. Não, eu disse quando vocês estavam fazendo conta. Né? Eu disse quando vocês estavam fazendo conta. Eu disse quando vocês estavam fazendo conta aqui. A Thiago Diná. E te reitero, não tem graça ir à Disney e não encontrar o Mickey, a Minnie, o Pluto e o Pateta. Pois não, e eles estarão nas semifinais. Eu posso te pedir para você repetir uma frase? Por favor. Aquela que você falou dos amigos e tal, vendo o Atlético. Amigos? Não, você falou, imagina os amigos que criticaram. Imagina, nem que eu comi ontem, não, mais ou menos. Imagina os meus amigos que criticaram o planejamento do Atlético assistindo o time com a segunda melhor campanha do Campeonato Mineiro atualmente. Tá, obrigado. Eu posso fazer uma? Por favor. Imagina o meu amigo que disse que o Campeonato Mineiro não vale absolutamente nada, que o Clássico é maior do que esse campeonato, Sim, tendo que usar a classificação do Atlético para justificar um planejamento ruim. Toma, Thiago! Toma, Thiago! Segura essa aí, tonto! Eu reitero que o campeonato não vale absolutamente nada. Acho que o fato... O que vocês tentaram transformar em crise aqui, eu não lembro se você tentou, mas a duplinha ali tentou. O HG e o Elton tentou. Se você tentou também, então serve para você. Já vai anotando aí para você aprender. O que vocês tentaram transformar em crise aqui não existia. O Atlético tem a segunda melhor campanha desse campeonato. A segunda melhor campanha. Quem tá à frente dele, mas irmão? o Atlético não perdeu nenhum jogo. Nenhum jogo nessa temporada. Mal planejamento onde, rapaz? No final, mal planejamento onde, cara? E o planejamento que você disse, que era o exemplo na temporada, que é o do Cruzeiro, tá abaixo do Atlético. É líder Não, tô falando de geral. Não muda isso, não. É líder isolado, e geral. E geral. Está classificado. E geral. Ninguém se preocupa com geral. Ah, tá vendo só? No final das contas, a opinião de vocês corrobora com a opinião do Thiago. É óbvio. Porque se o Cruzeiro tá todo mundo mal, que é o que vocês estão falando, tá todo mundo jogando mal. Certo. Mandou o técnico embora. O planejamento do Galo foi horroroso. E ainda assim, a final vai ser Atlético e Cruzeiro, porque o campeonato é horroroso. Não, você que tá falando. Não. Vocês estão defendendo a crise do Cruzeiro e que o Atlético fez uma pré-temporada horrorosa. E ainda assim, a final vai ser os dois. Você vê o nível do campeonato estadual. Exatamente, vocês estão corroborando com o que o Thiago fala. Aí ele que fala que o campeonato nem deveria existir, que é uma porcaria, usa o mesmo campeonato para enaltecer o trabalho e falar de planejamento. É um malabarismo. Não é para enaltecer o trabalho, é para mostrar que vocês estavam equivocados. A reclamação de planejamento não partiu da torcida. Uma pessoa muito importante do Atlético falou comigo e com outros colegas vocês fizeram de imprensa que o planejamento foi muito mal feito. Nesse mesmo horário do Atlético. Só que agora eu sou resultadista, mas você usa o resultado para comentar uma bobagem que você está dizendo. Há uma semana, nesse mesmo horário, você falou que o Atlético cairia. Aí depois, se o Cruzeiro é campeão mineiro, ele volta e fala assim, que o planejamento do Cruzeiro foi melhor, por isso ele foi campeão. Não tem nada disso, Você está fazendo isso agora. Vocês, há uma semana, estão falando agora. Esse planejamento horrível, o time não vai nem se classificar. Não, tá super legal o planejamento. E tá ruim o planejamento? Tá super legal o planejamento. Não, tá ótimo. Campeonato Mineiro é pré-temporada. Tá ótimo. E na pré-temporada Thiago derrubou a pauta do André. O André passa a manhã inteira preparando as artes pro Thiago estragar. Quem criticou o planejamento, citando nomes aqui no programa, o primeiro que criticou foi ele. O planejamento mal feito, porque o Vitor não tem condição e tal. Foi você. Critiquei o Vitor. Critiquei o Vitor na Então, e quem planeja? Critiquei o Vitor, não é só ele que planeja. Não, mas ele participa. Critiquei o Vitor ele era o diretor. Foi ele que preparou. Do Vitor. Foi ele que não então, as ações do Vitor, inclusive no planejamento. Ou a falta delas. Aí depois do clássico, irmão, sua cabeça muda. Minha cabeça não mudou nada. Minha cabeça é a mesma. Eu falei o tempo inteiro. Se o Cruzeiro ganha, pré-clássico. Se o Cruzeiro ganha, se o Cruzeiro ganha o clássico, ele chega aqui hoje e fala assim, realmente o planejamento não é bom, tá tudo errado, é crise no Atlético, se perde não. Mas como ganhou o clássico, o planejamento está perfeito. Eu mantive o Atlético está perfeito, manteve nada. Criticou o planejamento, criticou o Vitor, criticou todo mundo que planeja. Critiquei o Vitor. Aí agora ganhou o clássico, aí ele vem pro oba-oba, critiquei o Vitor. Mas eu acho que o clássico tem que mudar a cabeça mesmo, porque os clássicos são mais importantes do que o estadual. Torcedor atleticano, quero a sua opinião. Você também concorda que o clássico nos inícios de temporada, assim, né, em campeonato estadual, são mais importantes do que o próprio estadual? Deixe sua opinião nos comentários. Também opina aí sobre essa possível ida de Otávio para o Fluminense com desejo de contar com o jogador, que o técnico Cuca utilizou muito pouco nesta temporada, apenas 3 partidas. Deixe sua opinião nos comentários e sobre a insistência, né, de Cuca em Rony.
O Cuca quer muito contar com o jogador aqui no Galo.